No vídeo de hoje nós vamos ver o top 5 fundos imobiliários bons e baratos e que quase ninguém fala. São 5 fundos imobiliários que atravessaram deflação, atravessaram muitas situações aí, que outros fundos tiveram seus dividendos reduzidos, jogados lá para baixo, e esses fundos simplesmente conseguiram manter um patamar de distribuição excelente, ignorando totalmente qualquer problema. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse, e diz para mim nos comentários, antes de assistir o vídeo, qual é o seu top 5 melhores e mais baratos fundos imobiliários para investir ainda em 2023 ou já para começar em 2024. Vamos fazer um bate-papo bem bacana aí nos comentários. E não esquece de olhar a descrição, aquele material bem top para quem já investe ou para quem está começando a investir em fundos imobiliários e quer tomar melhores decisões para a sua carteira de investimento. Tem muita coisa boa aí, dá uma conferida na descrição que eu sei que vocês não vão se arrepender. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, já vamos aí para o primeiro fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês, que é o fundo imobiliário AFHI. Cara, esse fundo imobiliário que é um fundo bem interessante, é o AF Invest CRI. Nesse momento que eu falo com vocês, ele está sendo cotado a R$ 97,87 e ele está com dividend yield dos últimos 12 meses de 12,96%, remunerando para quem é cotista com R$ 12,68 nos últimos 12 meses. E ele vem de uma pequena valorização de um ano para cá de 4%, tá? Se a gente olhar o indicador de preço sobre o valor patrimonial desse fundo imobiliário, hoje ele está com PVP de 1,01, porque ele está sendo cotado um pouquinho acima do que ele realmente deveria estar valendo. Mas para fundo de papel, um fundo de qualidade, até 1,03, 0,5 eu ainda considero que dá para a gente pagar. Quando é um fundo que a gente vê que a gestão vem fazendo realmente um excelente trabalho, né? Não vai aceitar também pagar qualquer preço no fundo imobiliário, mas dependendo da situação, pode até fazer sentido. Nesse momento esse fundo conta com 26.665 cotistas, ele tem uma liquidez bacana para fundo imobiliário, tá? Uma liquidez de mais de R$ 1 milhão em negociações todos os dias, uma pequena participação no IFIX, e esse fundo pagou aí no último mês, já em dezembro, né? Em 21 de dezembro, R$1 por cota, e a gente vai ver aqui embaixo no gráfico de dividendos que ele vem pagando bons dividendos nesse mês aí, tranquilamente, ó, sempre nessa faixa de R$1, R$1,5, R$1,6, chegou a R$1,10 e fechou o ano aqui pagando R$1 por cota. Então sempre acima de R$1, ignorou totalmente alguns períodos de deflação que nós tivemos aí, que outros fundos sofreram bastante. Aqui dentro do relatório do AFHI, a gente vê que a carteira desse fundo é composta aqui, ó, 95,97% por CRIs, 3,86% por cota de fundo imobiliário e 0,17% do patrimônio dele está em caixa. Os indexadores dos CRIs da carteira do AFHI 11 são 57,54% indexados ao IPCA, 42,30% indexados ao CDI e pré-fixado aqui 0,16%. E a gente vê o seguinte aqui, cara, os perfis dos CRIs da carteira do AFHI são o seguinte, ó, são 65,04% dos CRIs com perfil mais high grade, ou aquelas operações mais seguras, com garantias um pouco mais robustas, e 34,96% são CRIs mais voltados para o high yield, CRIs com aquela pegada de querer entregar um pouco mais de rendimento, com aquela expectativa de entregar mais rendimento para quem é cotista. Dando uma olhada por segmento, a gente vê que ele é bem diversificado, tanto em segmento quanto em securitizadoras, né? E aqui a gente consegue ver a composição da carteira do AFHI 11 neste momento, cara, bem interessante, ó. São bastante CRIs, com relação à porcentagem que cada ativo representa na carteira. A gente pode ver que o que representa mais representa menos de 5%, então bem interessante, bem diversificado, apesar de não ser um fundo muito grande, não tem muitos ativos, ele fez uma diversificação aqui já bem bacana. Então esse foi o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe para vocês. O segundo fundo é o fundo imobiliário PORD 11, que também eu acho muito interessante, o fundo Polo Recebíveis Imobiliários. Cara, é um fundo bem bacana, quase não vejo ninguém falar desse fundo aqui no YouTube ou em lugar nenhum, né? Nesse momento está sendo cotado a R$ 90,15 e está com dividend yield dos últimos 12 meses de 13,59%. Olhando para o valor patrimonial da cota desse fundo imobiliário, que é de R$ 97,84, nesse momento ele está com PVP de 0,92. Olha só que ele representa um desconto bem interessante, né? Ele está com 8% de desconto nesse momento, cara. Olha só que bacana. Hoje ele conta com 26.808 cotistas, tem uma pequenininha participação no IFIX, uma liquidez de 815 milhões de reais. O último rendimento que ele entregou foi de 0,98 centavos.
E olhando o gráfico de dividendos, considerando só o ano de 2023, a gente vê também que ele veio passando por esses períodos mais turbulentos aí, bem tranquilamente, entregando sempre acima de R$1, né? Agora que fechou aqui com 98 centavos, mas ainda é um dividendo bem interessante, sendo que teve fundos maiores e mais conhecidos ainda que sofreram bastante. Dentro do relatório aqui, ó, olhando a composição da carteira do POR 11, a gente pode ver o seguinte, ó, a carteira dele é composta hoje por 12% do seu patrimônio em caixa, 3% em cotas de fundo imobiliário, que já temos 15%, né, e os outros 85% estão tudo alocado em CRI, sendo aqui ó, 7% CRI Sênior, perfil corporativo, 56% CRI corporativo também classe única, e o restante aqui em CRIs pulverizado sendo série mezanino, 13% aqui CRI pulverizado série sênior e 7% aqui série única, também CRI pulverizado. A disposição dos CRIs da carteira do POR 11 por indexador, a gente vê aqui ó, os dois principais sendo ó, 44% CDI mais 4,81% e 46% sendo IPCA mais 8,03%. E dando uma olhada nos ativos da carteira do POR 11, a gente vê que tem alguns ativos aqui bem interessantes, uma quantidade bem bacana de ativos para o tamanho do fundo, né? E também é bem diversificado. O ativo que possui a maior porcentagem do PL aqui do POR 11 ocupa aí um pouco mais de 7,5%, seguido aqui por outro ativo ocupando 7,21%. Então, para um fundo de patrimônio pequeno como esse, até que está bem aceitável, tá bem interessante. O terceiro fundo imobiliário eu já trouxe aqui no canal, tá? Mas tem um tempinho que eu não falo dele, que é o fundo CYCR11, o Cirela Crédito. É um fundo que nesse momento está sendo cotado aqui, ó, a R$ 9,55 e tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,85%. Esse fundo vem de uma valorização dos últimos 12 meses de um pouco mais de 10%. Olha só que interessante, hein? Olhando a situação do valor patrimonial da cota desse fundo, que é de R$ 9,77, nesse momento ele está com um PVP de 0,98, ou seja, quem está comprando ele agora está pagando 2% de desconto nesse ativo. Esse fundo tem um pouco menos de cotistas do que os outros dois que eu já apresentei primeiro, né? Tem 14.056 cotistas. A liquidez dele é bem menor, tá? Uma liquidez muito pequena, muito baixa, de apenas R$300 mil em negociações por dia. Tem uma pequena participação no IFIX. O fundo vem pagando aí tranquilamente 10 centavos por cota, como a gente pode ver aqui no gráfico de dividendos, considerando somente 2023, ó, sempre acima de 10, 9, 9,5, 10 centavos e por aí, sempre pagando bons rendimentos nesse ano de 2023, cara, um fundo bem reloginho mesmo na questão de dividendos. E aqui dentro do relatório do fundo a gente vê que nas alocações dele ó, estão da seguinte forma: 93,5% do patrimônio dele estão alocados em CRIs, 4,5% em cotas de fundo imobiliário. E na alocação por indexador, 74,1% dos CRIs são indexados ao IPCA e a maioria aqui, a segunda maior fatia, 23,9%, é indexado ao CDI. E essas são as taxas médias aqui desses indexadores. E aqui nós temos a carteira do CYCR11, a gente vê que o ativo que representa a maior porcentagem nesse momento representa 9,33% do patrimônio do fundo. Uma porcentagem um bocado alta, porém esse fundo também é um fundo pequeno, então dá para a gente ainda relevar um pouco. O quarto fundo imobiliário é um fundo bem high yield que vem entregando um rendimento bem bruto, cara, bem alto mesmo. Eu estou falando do fundo imobiliário CACR11, que é o fundo Cartésia Recebíveis Imobiliários. Nesse momento está sendo cotado aqui a R$ 102,70 e tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 17%. Cara, se liga nesse dividend yield desse fundo. Se a gente for olhar pelo valor patrimonial da cota do fundo hoje, que é de R$ 100,82, nesse momento ele está com um PVP de 1,02, ou seja, ele está um pouquinho, 2% mais caro do que ele realmente deveria estar valendo. Esse fundo tem um caixa bem robusto aqui, ó, se liga só que está com um caixa bem gordo. Hoje ele conta com um pouco mais de 18 mil, quase 19 mil cotistas. Tem uma pequena participação também aqui no IFIX e tem uma liquidez bem melhor do que a do CYCR, né? R$1.500.000 em negociações todos os dias. O último dividendo que ele pagou foi de R$ 1,42 e já vem há um bom tempo pagando esse dividendo bem gordo, como a gente pode conferir aqui no gráfico de dividendos. Se liga só, 1,40, 1,42, 1,44, 1,51, então dividendos bem robustos mesmo, chegando a pagar 1,61 aqui em junho desse ano. Dentro do relatório do Cartésia Recebíveis Imobiliários, a gente vê o seguinte, ó, 76,58% do patrimônio dele está alocado aqui em CRIs e 24,42% está aqui alocado em caixa e aplicações financeiras. Na distribuição geográfica, a gente vê que ele empresta dinheiro para vários empreendimentos espalhados aqui pelo Brasil. E com relação aos indexadores da carteira do Cartésia, hoje, 19% da carteira dele hoje é indexado
ao CDI, 81% indexado ao IPCA, e essas são as taxas. Olha só que taxas altas. Esse fundo é mesmo um high yield, mas é um high yield que vem conseguindo se manter num bom resultado, num bom patamar de dividendos. Se liga só, a taxa média de IPCA mais 13 e CDI mais 7,3. Cara, olha essas taxas desse fundo, que loucura, mano. E aqui os ativos da carteira do CACR11, a gente vê que é um fundo que, apesar de ter bastante risco, é um fundo bem diversificado. Olha só a porcentagem da carteira que cada ativo representa. Porcentagens bem baixas, mas bem baixas mesmo. Tem um ou outro que representa 7 ou 8%, porém a maioria é uma porcentagem bem baixa mesmo. Então bem diversificado. Fundo high yield tem que ser assim mesmo. E o último fundo para a gente fechar essa lista dos 5 fundos mais interessantes, e quase ninguém fala desses fundos aí, é o fundo imobiliário REC-R11, um fundo que eu já tive em carteira. Nesse momento esse fundo está sendo cotado a R$ 87,67 e tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,36%. Olhando o valor patrimonial de cota do REC-R11, a gente vê que ele tem um valor patrimonial de R$ 95,46, então na cotação de hoje você estaria pagando 8% de desconto, porque está com PVP de 0,92. Esse fundo já tem uma quantidade interessante de cotistas, 180 mil cotistas, tem uma boa participação no IFIX, a liquidez dele é top demais, 2 milhões, quase 3 milhões de reais em negociações todos os dias, e ele pagou, para quem é cotista, 77 centavos por cota aqui no mês de dezembro. E esse fundo aqui, ao contrário dos outros, sofreu um pouquinho por causa de algumas situações, como deflação e outras situações aí. Acabou jogando um pouquinho o dividendo dele bem para baixo em alguns momentos. E aqui dentro do relatório do REC-R11, relatório que é bem simples, tá? A REC não dá uma melhorada nesse relatório, pelo menos no visual, é bem simples mesmo. A gente vê que 89% do patrimônio do REC-R hoje é investido aqui em CRIs, 5% em cotas de fundos imobiliários, tem 3% em imóveis e 2% aqui em ativo de liquidez, que seria o caixa, se eu não me engano. Aqui está a carteira do fundo imobiliário REC-R11, uma carteira bem extensa, tá bastante ativos, bem pulverizado mesmo, cara, muito pulverizado. Tem pouca coisa aqui representando muita coisa do PL do fundo, bem pulverizado mesmo a carteira do REC-R11, eu gosto muito disso. E na distribuição dos CRIs da carteira do REC-R por indexador, a gente vê aqui que tem 50% indexado ao IPCA, 3% indexado ao GPM, 18% indexado ao CDI, 28% indexado ao IPCA sem variação negativa, 1,2% indexado também ao IGPM, também sem variação negativa, e mais essa porcentagem bem pequenininha aqui que não representa quase nada aqui. Lembrando que nenhum desses ativos que eu estou mostrando para vocês nesse momento não é nenhum tipo de recomendação de compra nem de venda, tá? É só para a gente conhecer esses fundos imobiliários que praticamente ninguém fala. Você não ouve falar desses fundos imobiliários aí, mas no YouTube, tá? Porque são fundos um pouco desconhecidos, fora o REC-R, tá? Que é de uma gestora que já é bastante conhecida por alguns vacilos que deu em alguns fundos da casa, principalmente nos fundos de tijolo, mas o restante a gente quase não ouve ninguém comentar sobre esses fundos, apesar de serem fundos que trazem resultados bem interessantes. Geralmente a galera fica falando muito de CPTS, MXRF11, VGHF, que são fundos já mais conhecidos, né? Fundos já populares, os queridinhos da galera, então o pessoal geralmente não fala muito desses outros fundos que eu acabei de citar aqui. Então, indo na contramão dessa galera que não fala muito desse fundo, vamos lá, estou trazendo para vocês aí, queria que vocês dissessem também aí nos comentários se vocês têm algum desses fundos aí na sua carteira de investimentos, seja o AFHI, o PORD11, o CYCR, o CACR ou o REC-R. Diz aí se você tem um desses fundos aí ou mais na sua carteira de investimentos. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis, fui!